Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Porto Alegre, segunda-feira, 26 de janeiro, começa agora o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Nesta edição, o Palavra de Professor fala sobre os desafios do ensino técnico federal. Nosso entrevistado é o professor do IFRS Porto Alegre, Clúvio Soares III. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, Simone, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E os institutos federais, eles têm esse papel de oferecer educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade em todos os níveis, com foco na inclusão social, no mercado de trabalho, na ciência e na cultura. A grade escolar dos cursos é flexível o suficiente para se adaptar às novas mudanças e às novas demandas do mercado de trabalho. Nós sabemos que o foco maior é o Enem, é insistir para que os estudantes consigam ingressar nas universidades. Então, gostaria que você falasse mais a respeito, professora. Então, o que acontece na prática é que o curso técnico integrado, ele é uma novidade aqui em Porto Alegre. Nós podemos até considerar que o técnico integrado já existia no IFRS lá no campus Restinga. Mas aqui no campus Porto Alegre, na região central da cidade, ele é uma novidade. E essa grande novidade, ela que possibilita integrar o ensino médio com a formação profissional, ela foi construída ao longo de muitos anos, ao longo de muito estudo. Então, porque o campus Porto Alegre tem uma trajetória que vem desde a Escola Técnica da URGS, focada em cursos subsequentes, que depois nós evoluímos para os cursos de graduação tecnológica, para os mestrados profissionais, enfim, para uma ampliação da extensão. E estávamos devendo isso para a sociedade, que era o técnico em administração integrado ao ensino médio. Bom, de fato, como você falou, o nosso grande foco é que os estudantes concluam o médio, mas é uma formação técnica. Então, ao concluir junto o técnico em administração, sim, precisamos estar atentos às demandas do mundo do trabalho. É importante a tua pergunta quando tu trazes o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exigiria considerarmos uma parcela das possibilidades de atuação após a conclusão na área da administração. E nós gostamos sempre de ressaltar que há muitos mundos do trabalho e que envolvem essa formação em administração, que pode ser empregado numa empresa, que pode ser via concurso público, que pode ser via um pequeno negócio, atuando junto da sua família, que pode ser em possibilidades muito mais amplas. Então, sim, nós buscamos esta adequação e como foi um estudo de muitos anos, nós procuramos olhar a longo prazo sempre, não olhando apenas para o ano seguinte. É um curso de 3 anos. Então é preciso olhar esses mundos do trabalho de maneira abrangente, de maneira a extrapolar esse período de 3 anos e ter na nossa matriz curricular a flexibilidade de nos ajustarmos, de nos adaptarmos para compreender as mudanças que vêm ocorrendo dentro da sociedade, considerando que esse jovem vai concluir o ensino médio e o técnico em administração, e que essa sociedade está em permanente transformação. Ele precisa compreender isso de maneira muito clara e objetiva. E como é feita a integração entre a formação geral, a base comum, e a formação profissional técnica prevista na legislação? Lá no nosso 3º ano, a proposta é trabalhar a gestão sustentável, que envolve questões ambientais, mas também envolve questões da produção, questões da viabilidade dos negócios, que envolve a sociedade como um todo. E isso vai também estar inserido em biologia. Com o clima também.
Porto Alegre precisa mais do que nunca olhar... mudanças climáticas muito rápidas e muito violentas. Exato. Então, mas isso nós vamos trabalhar integrado à biologia, à geografia, à física, à matemática, do ponto de vista das propostas que a gestão pode trazer para essa sociedade. Então, veja, é assim que nós buscamos a integração entre base curricular comum e a formação técnica em administração. Olhando para o Enem, e nós sabemos que o Enem é uma prova situada, é uma prova contextualizada, e esses projetos nos auxiliam, inclusive, para que o estudante consiga se posicionar no Enem, tendo os conteúdos fortalecidos, ao mesmo tempo conseguindo se posicionar, conseguindo oferecer propostas, interpretar as diferentes situações e os diferentes contextos. E por que se pensou nessa formação cidadã? Porque fala em sustentabilidade, fala em diversidade. Por que se pensa nisso, professor? É papel dos institutos federais olhar para a educação como direito, olhar para a educação de maneira ampliada, olhar para a educação na formação cidadã, do cidadão que vai construir essa sociedade cada vez mais dinâmica. Essa sociedade que cada vez nos coloca mais desafios da compreensão do outro, da compreensão do nosso papel enquanto indivíduo nessa sociedade. Precisamos, enquanto instituição pública e federal, questionar a lógica de que as pessoas são simples usuários ou de que as pessoas são apenas uma parte do mercado consumidor ou do mercado de trabalho. Não. Cada ser humano tem o seu papel na construção dessa sociedade. E os institutos federais trazem isso na sua concepção, na sua missão. E isso precisa estar presente em cada curso. Em um curso técnico, na área da administração, isso precisa estar muito presente. Precisa estar presente no dia a dia. E de que maneira a instituição, os institutos federais promovem essa articulação com as empresas, indústrias, para estágios, projetos conjuntos e a absorção desses talentos? Há um conjunto muito grande de parcerias que os institutos federais buscam, né? Não apenas o Campus Porto Alegre, mas os institutos de maneira geral. Veja, o Campus Porto Alegre ele foi polo das Olimpíadas de Robótica. E nós temos o nosso outro curso técnico integrado na área da informática. Então, o Campus Porto Alegre, recentemente, foi espaço do processo seletivo da Prefeitura de Porto Alegre para o Break da Redenção. O Campus Porto Alegre tem uma parceria bastante importante com um conjunto de entidades da sociedade civil, tanto que todos os nossos alunos, tanto do integrado como dos demais cursos, que procuram estágio e que procuram emprego, eles muito facilmente e rapidamente eles conseguem se colocar. É até um desafio para nós, porque o aluno tem um tempo para estar na instituição e eles estão bem colocados e nós precisamos dizer para ele, para ela, para esse aluno, para essa aluna, que ele precisa concluir o curso, porque o estágio é apenas uma parte. E é uma parte importante, mas é uma parte. E muitas vezes eles estão e elas estão tão bem colocados que eles querem prolongar este período. E aí o que a nossa conversa é dizendo, bom, precisamos avançar. E então, assim, o nosso aluno, a nossa aluna que conclui, não tem dificuldades de encontrar espaço no mercado de trabalho. E aqueles que buscaram empreender também encontram muitas possibilidades por meio de parcerias, por meio das redes de contatos que conseguem estabelecer, inclusive porque nosso curso tem uma diversidade de áreas bastante abrangente e que possibilita a este estudante participar de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão em áreas diversas, de acordo com os seus interesses. Ou seja, quando ele conclui, durante o curso ele já encontra oportunidade, mas quando ele conclui, essas oportunidades acabam
se concretizando justamente para que ele evolua na sua carreira profissional. E vamos direto à redação com a jornalista Letícia Castro. Acompanhe as notícias. Prorrogado prazo para empresas darem descontos a professores. O Ministério da Educação prorrogou até 28 de fevereiro de 2026 o prazo para que empresas apresentem propostas para descontos a professores da educação básica e demais docentes. A iniciativa faz parte do selo #TocumProf, ação do MEC em parceria com empresas de todo o país para garantir descontos, benefícios e vantagens especiais para um público potencial de 2,7 milhões de professores. As vantagens e os descontos podem ser usufruídos por meio da Carteira Nacional Docente do Brasil e fazem parte do programa Mais Professores para o Brasil. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 26 de janeiro, entrevista o professor do IFRS Porto Alegre, Clúvio Soares III, que fala sobre os desafios do ensino técnico e tecnológico. Professor Clúvio, e falando no mercado de trabalho, quais são as estratégias para garantir a relevância do conteúdo e evitar a defasagem entre o que é ensinado e o que o mercado exige? Esse é um desafio permanente e constante, que eu acho que ele não se coloca apenas para os cursos integrados, ele não se coloca apenas para o curso integrado em administração. Ele se coloca para os superiores e ele se coloca também para os subsequentes. Bom, a maioria dos professores dos institutos federais, pelo menos no campus Porto Alegre, vamos falar de maneira muito clara, são professores com dedicação exclusiva. E essa dedicação exclusiva, ao mesmo tempo em que ela nos possibilita atuar com maior qualidade no ensino e nos nossos projetos de pesquisa e de extensão, ela também nos fecha algumas portas para estar mais atuante no mercado. Então, essa via ela é um desafio difícil. Mas, com os nossos alunos, por incrível que pareça, eles trazem demandas. Eles trazem demandas ao participar dos projetos justamente de pesquisa, de extensão, principalmente pelos projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles acabam sendo uma grande porta para a articulação com aquilo que nós chamamos, dentro do projeto dos institutos, os arranjos produtivos locais. E no caso do campus Porto Alegre, nós conseguimos boas parcerias com órgãos públicos, onde muitos dos nossos alunos acabam estagiando, e isso é muito importante para aqueles que depois querem fazer concurso público. Mas eu confesso que ainda é um grande desafio atender todo aquele entorno da comunidade do centro de Porto Alegre, dos comerciantes que estão ali no centro, dos vendedores que trabalham no centro de Porto Alegre, de algumas áreas de serviços que estão muito próximas ao campus Porto Alegre. Nós temos alguma aproximação com o Centro Popular de Compras, o chamado Camelódromo, e que os nossos alunos e alunas conseguem transitar e fazer trabalhos. Então, alguns espaços nós já conseguimos, não apenas no integrado em administração, mas de maneira geral no campus Porto Alegre. Mas eu confesso, esse é um desafio permanente. Veja, nós professores estamos impedidos de atuar junto às empresas, mas os nossos alunos não estão. E o grande desafio, então, é continuar fortalecendo, através deles, esse laço, para que eles também tragam aquilo que é importante na sua formação. E sobre a desigualdade digital, existe isso dentro do IFRS Porto Alegre, e o acesso desigual à internet e à qualidade de dispositivos impacta também no aprendizado dos alunos? Sem nenhuma dúvida. Nós temos uma grande disparidade no acesso à internet, no acesso às mídias digitais e no letramento digital. Há um conjunto de ações nesse sentido. A pandemia ela nos trouxe essa realidade de maneira muito gritante. Ela nos jogou, né, diante de uma realidade que nós sabíamos que existia, mas ela ainda não tinha cobrado o seu preço. E a partir de então, da pandemia para cá, o próprio evento da enchente ficou muito claro que aquele estudante que ainda precisa de um letramento digital,
aquele estudante que ainda não tem acesso a um celular de boa geração, a um computador, ele tem mais dificuldade. A própria internet, porque não basta ter o celular, você precisa de uma internet boa também. Nós temos relatos de alunos que têm dificuldade de rodar no seu celular os sistemas acadêmicos para saber a nota dele, para saber, para acompanhar suas faltas. Você imagina para acessar objetos educativos que rodam dentro do Moodle ou dentro de outras plataformas. E é claro que o campus tem os seus laboratórios e que o aluno pode ir até lá para acessar, e tem monitores e tudo mais. Mas isso também significa que esse aluno vai ter que gastar com passagem e com alimentação. E existe uma política de permanência? Existe uma política de permanência, mas essa política de permanência ela precisa ser fortalecida. Recentemente nós tivemos o evento da greve dos estudantes, e que foi uma greve muito vitoriosa, porque eles conseguiram, inclusive, audiência com o ministro da Educação. E a greve deles era sobre o acesso aos restaurantes universitários, a construção de restaurantes universitários, a melhoria nas políticas de permanência. Então, quando a gente fala na questão digital, essa questão digital ela é complexa, porque envolve o aparelho, envolve a internet e envolve todas estas outras questões do contexto do dia a dia, da alimentação, da logística, da alimentação, do transporte, do tempo de qualidade de estudo, porque nós temos alunos que vêm de regiões diversas de Porto Alegre. Nós temos aluno que mora na Restinga e tem aluno que mora em Eldorado do Sul e tem aluno que mora no Passo das Pedras e tem aluno que mora no centro de Porto Alegre. Por quê? Porque o Campus Porto Alegre ele possibilita que com uma condução o aluno chegue até nós. Então ele vem de diferentes lugares e com diferentes realidades. E essa diversidade ela é fantástica para nós e para os próprios alunos, mas ao mesmo tempo ela traz também esse problema da desigualdade social, política, econômica e tecnológica. E a própria enchente, as enchentes provocaram o aumento dessa desigualdade social. Eu lembro que eu fiz uma visita ao campus IFRS Porto Alegre, que logo que tinha passado a enchente e as dependências estavam assim completamente precárias por conta da enchente e os alunos também não tinham nem como acessar o instituto. Foi um episódio muito triste ver o campus completamente debaixo d'água, da maneira como vimos, mas o campus se mostrou muito forte, muito resiliente. Seus professores, seus técnicos administrativos e os próprios estudantes, né? E essa resiliência se vê que hoje o campus está, inclusive, mais forte. E eu não estou aqui romantizando nada. É porque, de fato, quando se resiste a questões graves, a gente sai mais forte, né? Com as marcas, é claro, daquela enchente, que ficaram em matrículas que foram perdidas, com as marcas que ficaram em alunos que tiveram problemas na qualidade, né, dos seus estudos, com marcas que ainda estão nas paredes, porque não foi totalmente reconstruído, e num trabalho com uma sobrecarga... A recuperação foi rápida também. Foi muito rápida. Com apoio da sociedade, com apoio dos parceiros, eu vi que já está um novo campus. Apoio da sociedade, apoio dos parceiros, apoio da Durgs, que foi importantíssimo na reconstrução do Prelúdio. É preciso dizer isso muito claramente, um projeto incrível. Inclusive, alunos nossos do Integrado são alunos também do Prelúdio. Então foi... e o governo federal foi muito ágil também na reconstrução do campus Porto Alegre, mas ela ainda não foi concluída. Ainda temos coisas a ser feitas e a nossa direção está toda hora em Brasília insistindo para que ela seja concluída, inclusive visando a ampliação da oferta do integrado, porque os números do último processo seletivo mostram claramente. Nós abrimos 30 vagas para administração e 30 para informática. E nós tivemos 6 vezes, né? Nós tivemos 6 alunos por vaga. Nenhum outro curso do Instituto Federal do Campus Porto Alegre chegou a isso. E faz muito tempo que não se chega a números tão importantes de alunos que se inscrevem e que vão até o final do processo seletivo ali na luta
pela sua vaga. Pela sua vaga. E agora vamos a mais um intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Voltamos logo. IFSUL terá novo campus em Triunfo. A instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSUL, em Triunfo, foi confirmada em reunião realizada em 11 de dezembro em Brasília, com a presença de parlamentares, representantes do Executivo Municipal e o ministro da Educação, Camilo Santana. Como contrapartida, a Prefeitura ofereceu a Escola Técnica Municipal Farroupilha, em área central, com cerca de 2,2 mil metros quadrados, distribuídos em 2 pavimentos, com salas de aula e de professores, laboratórios, biblioteca, refeitório, cozinha, setores administrativos e quadra poliesportiva coberta. O IFSUL apoiará as próximas etapas, visando abrir atividades ainda em 2026. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 26 de janeiro, aborda os desafios do ensino técnico e tecnológico. Nosso entrevistado é o professor do IFRS Porto Alegre, Plúvio Soares III. E quais os principais fatores, professor, que levam a baixa atratividade ou evasão nos cursos técnicos e tecnológicos? Eu penso que é muito difícil dizer qual é o principal fator, porque, novamente, é uma questão bastante complexa. Nós temos alguns fatores que a gente pode analisar. O primeiro deles, eu acho que tem a ver com o significado do que é estudar para as novas gerações. De certa maneira, há um discurso perigoso na nossa sociedade de que você não precisa estudar para ser alguém. E é esse mesmo discurso. Você não precisa estudar para ser alguém. Bom, e aí há um conjunto sempre de histórias, né, histórias de sucesso, de pessoas que não estudaram e obtiveram realmente sucesso na vida. E esse discurso é perigoso. Alguns que estudaram e também não conseguiram uma colocação, mas isso não significa que será o melhor caminho. Exatamente. Então, assim, esse discurso ele é muito perigoso. O que nós sempre dizemos é que a educação, ela, e isso está muito claro no nosso projeto pedagógico, ela forma um profissional com competências técnicas, mas também entendemos que a educação ela é um direito de todo cidadão. E isto é importante se considerar no combate a esse discurso, que é um discurso muito simplista, né? Mas, como a gente comentou também, tem questões econômicas, tem um custo estudar. Estudar requer se deslocar até um lugar, requer dedicar horas do seu dia para estar na sala de aula e horas do seu dia fora da sala de aula para seguir estudando, porque fazer um curso técnico, um curso tecnológico, exige horas de estudo. E mesmo a distância também exige. Sem nenhuma dúvida. Então, esse conjunto do que é estudar, ele precisa ser repensado de maneira ampla. Porque, veja, falamos da questão da greve dos alunos. Será que alguém consegue estudar com fome? E a pessoa que está com dificuldade, o que ela vai priorizar? Então, assim, tem muitos fatores que entram nisso. Há uma concorrência de alguns cursos do setor privado, de cursos à distância, com uma carga horária bem menor, com algumas outras facilidades e que a gente sabe que depois vão cobrar o seu preço na formação. E o aluno, quando olha essas ofertas e não analisa exatamente de maneira comparativa um curso e o outro, por vezes pode pensar, não, mas no final eu vou ter o mesmo título. E nem sempre é o mesmo título, porque pode até no diploma lá dizer a mesma coisa. Mas o mais importante junto desse diploma, é tudo aquilo que o estudante carrega ao longo da sua trajetória, ao longo da sua formação. Então, isso é preciso ser considerado e eu acho que é preciso, então, a sociedade ser vista e ser... Na verdade, é preciso os institutos federais se aproximarem ainda mais da sociedade para mostrar a importância da formação técnica e tecnológica na vida desse cidadão. Voltamos à redação com a jornalista Letícia Castro, que traz mais notícias. Acordo salarial.
conquistas sem perder de vista as lutas. O diretor de assuntos da carreira do EBTT, ensino básico, técnico e tecnológico da Durg Sindical e professor do campus Sapucaia do Sul do IFSU, Roger Elias, escreveu artigo sobre a Lei Federal 15.141, de 2 de junho de 2025, que alterou as remunerações e reestruturou as carreiras do Magistério Superior e do EBTT, cumprindo o termo de acordo assinado entre representantes do governo federal e Proifes Federação em maio de 2024. O artigo está publicado no site do sindicato. Piso salarial do magistério. Em análise no Supremo Tribunal Federal e com impactos diretos sobre o futuro da carreira docente, o piso salarial do magistério voltou ao centro do debate nacional e foi tema de live promovida pela DIFC na quarta-feira, 17 de dezembro. O conteúdo está disponível no YouTube do Sindicato do Ceará pelo endereço www.youtube.com/@ADIFC Sindicato. Na edição desta segunda-feira, 26 de janeiro, o Palavra de Professor conversa com o professor Clúvio Soares III, que fala sobre os desafios do ensino técnico e tecnológico. Professor Clúvio, então, para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma reflexão para os nossos ouvintes e falando também da importância da educação federal para a formação dos jovens. Tem uma reflexão que eu penso que ela é muito importante, que sempre falamos nas nossas reuniões de colegiado. Todos nós, professores, fomos formados dentro de uma educação que era visada ao bacharelado ou à licenciatura. Porque os cursos tecnólogos e os cursos integrados são, de certa maneira, uma novidade ou algo que existiu lá no passado, mas que ficou durante muito tempo esquecido e que foi trazido como política educacional aí nos últimos 15 anos e agora no campus Porto Alegre está sendo implementado, já com muito atraso. Mas o que eu penso é que é importante a gente considerar esse desafio da formação docente. Porque nós não podemos compreender que a formação do técnico ou do tecnólogo é um mini bacharelado. Porque ela não é. Ela está inserida, ela está colocada de outra maneira para a sociedade e para o aluno. Eu penso que de maneira objetiva nós temos cumprido essa missão. Veja, esse ano nós começamos no primeiro ano com 30 alunos, estamos concluindo com 29. É uma evasão muito baixa. Quando a gente traz uma proposta para um técnico integrado, para um curso tecnólogo, que é a reprodução daquilo que estudamos no nosso bacharelado, a gente tira a atratividade e a gente aumenta a evasão. A gente tira as possibilidades amplas que esses cursos trazem, justamente de maior articulação com os mundos do trabalho, de uma formação menos acadêmica, de uma formação com maior articulação entre teoria e prática. E eu penso que essa é a nossa grande força. Eu acho que a gente tem conseguido cumprir esse desafio, que esses nossos estudantes do ensino médio integrado, ao concluir o ensino médio, eles vão fazer a prova do Enem. E eles querem tirar boas notas no Enem para ingressar no curso superior e porque o próprio Enem abre muitas portas também para esse estudante. Nosso reitor, professor Júlio, ele sempre diz que se os institutos federais fossem um país, eles estariam no top 10 do mundo pelas notas do Enem nas avaliações de larga escala. E isto, né, dados globais do Brasil, é motivo de muito orgulho para nós. O Palavra de Professor agradece a participação do professor Clúvio. Nós é que agradecemos, e eu digo nós porque estou aqui hoje como entrevistado, mas represento um colegiado muito grande de professores e de técnicos administrativos em educação que lutaram muito por esse curso e que trabalham arduamente. Obrigada. E agora você confere a dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres.
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebe a exposição Carlos Pasquetti, Espaços para Esconderijos, uma grande retrospectiva que revisita a trajetória do artista e destaca sua importância no desenvolvimento do pensamento artístico contemporâneo. A mostra ficará no Margues até o dia 29 de março, no centro de Porto Alegre. Não perca! O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.